Fala galera do Meteoro Repórter, nosso programa de entrevistas aqui do Meteoro Brasil. Hoje eu tô com uma entrevistada que eu queria conversar há muito tempo, uma das autoras do perfil, um dos perfis era mais seguido no X, antes da aquisição aí do Elon Musk, e hoje tem 62 mil seguidores no Blue Sky. É minha conta favorita quando eu quero me atualizar a respeito de política. A gente tá falando do Camarote da República e vamos falar um pouquinho do trabalho da Paula Costa, que é um trabalho pesado de rede social, de explicação das notícias, de explicação também de como um coletivo está mudando aí a comunicação na área progressista. A gente vai entender tudo isso depois da vinheta. Vamos lá. A Paula que também está lá no Farofeiras. Vamos embora. Paula Costa, a gente estava fofocando aqui antes de começar a live e como é que dorme no Brasil de 2026? Como é que dorme, noticia e acompanha toda essa vida política maluca? Seja muito bem-vinda aqui ao Meteoro. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui no Meteoro, gosto muito do trabalho do Meteoro, a gente que trabalhou, Meteoro Brasil e Camarote aí trabalharam muito juntos na CPI da pandemia, né? Fazemos muitas dobradinhas aí com o Camarote anunciando que o Meteoro estava em live, Meteoro lendo ali tweets do Camarote, então a gente fez muito trabalho junto, foi muito legal, então eu estou muito feliz de estar aqui. Mas aí respondendo, Pedro, não se dorme na República, não é mesmo? Não se dorme e, cara, é uma coisa meio maluca, né? Porque eu e você, a gente deve acordar mais ou menos no mesmo horário, né? Aquelas 5, 6, 7 da manhã, aí começa a ver as primeiras notícias e vocês têm um trabalho todo que, assim, eu ainda leio o jornal, a gente tava falando sobre isso nos bastidores, né? Porque, cara, a vida do brasileiro melhorou com o governo Lula, mas é uma pauleira mesmo para se informar, né? A gente tem os jornais aí todos com paywall, muita gente que não sabe diferenciar a opinião, a análise da notícia bruta, e vocês têm um trabalho muito importante de pegar aquela coisa, às vezes notícias que saem no G1, e explicar de uma maneira didática através de memes, de figurinhas, de trocadilhos, de, por exemplo, foto do Kassab tirando selfie com o Caiado. Como é que explica a República através de memes, Paula? Então, é aí que tá, né? O trabalho do Camarote, quando a gente iniciou essa jornada com o Camarote da CPI, lá em 2021, nós tínhamos a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia estabelecida. Né? Para quem não lembra, ficou conhecido popularmente por CPI da Covid. A nossa ideia... Que foi um negócio que mudou a história do Meteoro, tá? A Ana vive contando pra gente que as lives ali foi um momento tenso pra gente, mas a gente acompanhava tudo ao vivo, né? E mudou também a vida de quem faz parte ou fez parte do Camarote, né? O Camarote já teve muitas pessoas que passaram pelo feed, assim, desde a nossa construção lá em 2021, com Adi, eu, Tons de Mim, o Júlio Ponce, que trabalhava com a gente fazendo os desmentidos da área da saúde, então todos aqueles fios paralelos, enquanto a gente fazia ali a tweet live, né, das oitivas, a galera mentia sobre medicação, quem estava ali no paralelo era o Júlio, desmentindo, mostrando que aquela medicação não era eficaz, né? Então, estava sempre... Era um trabalho bem, bem pesado, mas era um trabalho em que a gente identificava duas coisas ali que a gente seguiu, tá, Pedro? A primeira é que comissões parlamentares de inquérito, né, o Senado... Na verdade, os poderes da República muitas vezes se comunicam utilizando termos muito técnicos. É um juridiquês, é um termo muito técnico, que às vezes o pessoal não pega muito bem o que está acontecendo ali. Né? Frases muito rebuscadas. Senado, então, você sabe como é que é. Com exceção de agora que a gente está com os bolsonaristas doidos lá, Senado, geralmente, os caras estão ali usando os termos... Você sabe, né? Que eu tô assistindo TV Senado e TV Câmara, que eu faço alguns cortes pro YouTube. E, cara, eu não sei o que é pior, a linguagem empolada ou os bolsonaristas em looping falando os maiores absurdos e como é que você mantém saúde mental, tipo, trabalhando e falando, meu Deus, tipo, eu quero pegar essa pessoa pelo pescoço, sabe? É muito maluco, cara. E começou lá. E aí, essa foi a primeira coisa, né? A gente olhar para os termos e pensar, temos que simplificar essa linguagem. Algo
né, básico. E o segundo que, vamos lá, né, gente, bolsonaristas na comissão parlamentar de inquérito, né? Assim, olha os absurdos que eles falavam. Se a gente não fizesse meme para colocar isso, mostrar isso de maneira a realmente colocar eles como alguém, como pessoas que não são legais, né? Se a gente não fizer isso, se a gente não memetizar essa turma, não zoar essa turma, não colocar eles numa situação vexatória, eles vão começar a ser vistos como pessoas assim muito relevantes para a política brasileira. Então, memetizar, trazer essa ideia de uma comunicação com trocadilho, com conteúdo engraçadinho, também tem muito dessa prática, né? Da gente colocar em uma situação mais vexatória essa galera que, vamos convir, não devia nem estar na política. Que deviam estar pagando pelos crimes lá. Vocês são punitivistas. Então, muita fala ali contribuiu para que as pessoas não se vacinassem, não usassem máscara, todo esse tipo de coisa. Mas, Paola, voltando só pro começo, lá em 21, né? Teve a CPI, foi daí que saiu o nome, né? Camarote da CPI, depois Camarote da República. E sempre foi coletivo o trabalho? Como é que funcionou? Quem foi a primeira ideia? Como é que foi isso? Desde o início. O que a gente teve? Em 2021, quando a gente volta do recesso do Congresso, tem todo o movimento para que o requerimento da CPI da Covid, ele vá adiante e ela seja instalada. Quando esse movimento acontece, nós vemos uma janela de oportunidade aqui, não só de mostrar as omissões do governo Bolsonaro e as ações deliberadas do governo Bolsonaro, né, para que o vírus se espalhasse, a gente viu essa oportunidade e viu também que era uma oportunidade de trazer um outro público para ver e para acompanhar mais da política. Um pessoal que talvez não estivesse naquela hora tão envolvida assim e que com uma linguagem diferenciada, simplificada, talvez se interessasse mais, né, talvez viesse. Então, daí tem-se a ideia inicial do camarote. Essa ideia, ela começa com a Adi, falando de Ferrer, que é jornalista, né? Conversando comigo, com o Júlio Ponce, sobre essa cobertura da CPI, porque a ideia inicial era cobrir a CPI. E aí, de repente, a gente estava mandando memes para senadores. Para eles começaram a ver, né, notar e teve aquela coisa deles conversarem com as pessoas no X, né? Isso, porque isso foi a questão. A gente não começou já com os senadores ali e uma grande articulação. Nós começamos porque a Adi teve a ideia de fazer, né, essa cobertura, veio conversar comigo, ela já me conhecia, ela já conhecia meu trabalho no ativismo político. Nós já conhecemos o trabalho do Júlio com divulgação científica. Legal. E aí entra uma coisa interessante que eu acho que a gente nunca falou em público. Essa é a primeira vez. Oba! Que é como surgiu esta arroba. Como Porque surgiu? nós tivemos a ideia de ter um camarote para ver a CPI, acompanhar a CPI de camarote, de pertinho. Vocês iam montar um camarote, é isso? Quase isso, só que era virtual, né? Uma montagem de um camarote virtual ali. Dentro do X, né? O antigo Twitter. Vou chamar de Twitter, tá? Vamos chamar de Twitter, que é o verdadeiro nome, né? O Elon Musk roubou da gente. Mas Exato. O que eu ia falar, você começou a usar aquelas transmissões em áudio também? A ideia do camarote era meio essa? Não, a ideia do camarote era realmente Twitch Live, porque nós não iríamos sair do anonimato naquele momento. A gente ia ficar anônimo por causa dos nossos trabalhos. Todos nós tínhamos trabalhos fora e sabíamos que aquilo ali poderia mexer num vespeiro do bolsonarismo. E poderíamos ser atacados e isso poderia nos afetar no nosso trabalho fora. Então, no primeiro momento foi isso. E uma coisa legal dessa arroba que eu ia falar é que a gente queria fazer o camarote da CPI. Então, um camarote virtual, né? Só que essa arroba já existia. E vocês tiveram que mudar. Não. Não? Vocês conversaram com essa arroba? Tons de mim. Nas redes ela é Tons de mim, Iris. Tons de mim ali no Blue Sky. E ela era a proprietária dessa arroba, porque ela também teve a mesma ideia que a gente. Entendi, aí vocês se juntaram. Exatamente. Ela topou, excelente. Gostou, deu uma olhada nos nossos perfis também, porque não é boba, né? Dá uma olhadinha quem são essas pessoas estranhas aí falando comigo. Claro. Né? Deu uma boa pesquisada, viu que nós éramos todas pessoas progressistas, que
Éramos contra o governo Bolsonaro. E aí ela entrou e ela topou ceder essa arroba. E aí os 4 começaram a trabalhar juntos ali na primeira temporada da CPI da Covid. Season 1, tal como boas séries, vocês foram por temporadas ali mudando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí vem a pergunta que vem em seguida. Vocês eram, então, anônimos ali, porque tudo isso aconteceu e as pessoas não estavam sabendo. Apareceu o perfil lá. Eu conversei muito com o Sérgio Hoff, ele também tinha um fake nessa época, muito famoso, e tipo, um monte de gente começou a viralizar nessa CPI. E eu, tal como o único, talvez, maluco conversando com vocês, eu nunca tive fake, eu sempre usei o meu nome, eu tomei 7 processos no governo Bolsonaro, então vocês estavam certos de se disfarçar. Mas como é que vocês decidiram botar a cara em público? Como é que foi isso? Tá, isso foi quando a segunda temporada da CPI começa, entra no camarote a Daniela também, que vem para somar com a gente. A Daniela, ela é professora universitária e é fisioterapeuta, então mais uma pessoa da área da saúde, né, para nos dar suporte. Legal. E na virada do ano, né, de 2022, de 2021 para 2022, a gente faz uma enquete com os nossos seguidores se eles gostariam que a gente continuasse atuando com política, trazendo informações dos 3 poderes. E os nossos seguidores dizem que sim. Sim, coisa de 90%, sabe? Legal. Então a galera queria muito que a gente continuasse, mas não sabíamos que o nome camarote da CPI ficaria muito nichado, da gente acabar tendo que ficar muito focado nas comissões parlamentares. Então nós decidimos fazer uma mudança, e aí a gente pediu ajuda para os nossos seguidores, nomes, né? Teve torcida, levantaram hashtag para os nomes. Sabe? Teve campanha para votar nos nomes. Inclusive, jornalistas entraram na campanha pelo nome Quem Camarote entrou? da República. O Kleber Lourenço, que hoje é do ICL. Que legal. Teve o André Spigariol, que depois foi na época estava no Brasil Report, que também foi lá comentar, que achava melhor Camarote da República. Então teve uma galera também que entrou com a gente. Que legal. E aí virou Camarote da República. A gente manteve a arroba. Porque todo mundo inclusive no Blue Sky continua, né? Inclusive no Blue Sky, mas o nome ali, a rede, né, a gente colocou Camarote da República. E aí mudamos a identidade visual e nisso chegam mais reforços, né? Chega Diogo, que é médico, especialista em saúde da família, e chega o Rodrigo Castro, que é host do Farofeiros Cast, para somar com a gente. E mais Farofeiros e camarotes estão aí. Exatamente, farofeiros e camarotes. E aí, na virada para 2023, entre Stevens também. No caminho, é claro, a gente teve mudanças. Então, por exemplo, o Júlio, por questões de trabalho, teve que sair logo no final da CPI. Algumas pessoas estão afastadas do feed, porque o trabalho... Enfim, tá muito volume de trabalho, então não estão conseguindo... Porque apesar do grande alcance, não é remunerado, né? Não é remunerado, nós não temos financiamento, né? E aí vem a ideia, isso em 2023, a gente venceu as eleições, né? Lula subiu a rampa, diferente do que o Heleno esperava, e tomamos a decisão de que era a hora de mostrar para o mundo quem estava por trás do camarote. Fantástico. E é o exemplo também, né, Paola? Você falou que teve reunião de profissionais da área da saúde, né? Quão desesperadora era a situação que a gente vivia e que, de uma certa forma, a gente ainda vive. A gente teve uma tentativa de golpe depois e o camarote até então não parou, né? Você continuou. Teve a questão também da migração de rede social, que para vocês deve ter sido um baque gigantesco. Foi. Até calibrar, né, a galera descobrir que vocês estavam no Blue Sky, que, assim, que eu ainda tô no Twitter, eu posto links no Twitter, mas não dá pra viver lá. Não tem como, virou um antro de facho. E aí uma coisa que eu ia te perguntar, porque apesar desse ser o seu trabalho de maior repercussão, você tá em várias outras iniciativas, né? Você tá na Brasil Parasita, você tá no Farofeiros, como é que você organiza, assim, o seu dia? Esse negócio dos posts do camarote? É um grupo de discussão que decide as pautas, ou abordagem? Tem aprovação de texto? Tem discussão do texto? Como é que funciona um pouco isso? Queria saber. Hoje, o feed de todas as redes, né? Nós estamos ativos no Blue Sky. Instagram. Voltamos a estar ativos no Twitter. Tá legal. Repercutindo, né, o conteúdo, replicando o conteúdo do Blue Sky. Estamos no Instagram. Legal. No WhatsApp e no Telegram.
Então, nós estamos em 3 redes sociais ativos, né? Ativamos agora também o Facebook, inclusive está tendo um início de crescimento no Facebook, muito interessante. Breaking News do Zap é seu? Breaking News no Zap é da empresa que eu trabalho. Ah, legal. É muito bom esse daí também. Tá? É da organização que eu trabalho. Porque tem mais isso, eu ainda trabalho numa organização do terceiro setor, tá? Legal. Então, legal. Meu dia dividido... eu vi assim, eu falei, nem sei quem é, mas vou seguir. Meu dia dividido entre... Eu trabalho numa organização do terceiro setor, que ela trabalha com comunicação de causas sociais. Muito então, bom. O foco dessa organização da organização é essa, então eu trabalho lá, que é a Quid. E aí eu tenho o Camarote, junto com o Stevens, que, explicando as decisões aqui do Camarote, o que a gente faz nós temos linhas editoriais, em que a gente estabelece, então a gente conversa sobre o que a gente vai fazer ao longo do ano, quais as linhas a gente vai seguir, o que a gente vai dar mais enfoque naquele momento, né, o que é mais importante para o nosso público, pode ser mais importante ou mais relevante para o nosso público, e aí a partir disso a gente vai fazendo a seleção de notícias. Então a gente tem um grupo onde nós vamos colocando ali as notícias, os textos também, a gente vai criando os textos, a gente cria e já leva, então não tem processo de aprovação antecipada, mas quando tem alguma dúvida, a gente troca um com o outro, então o Stevens vem, fala comigo, eu falo com o Stevens, o que você acha desse texto aqui, né? Se eu não estou com tempo para postar nas redes, eu monto os textos, mando para Stevens, e aí ele leva, faz a curadoria de imagem, leva, então... É assim que a gente tem operado, né? Nós dois vamos trocando e vamos... Tem um olhar muito grande para hard news, né? Vocês olham o que é manchete, às vezes dá uma olhadinha no que tá pegando em Globo News. A ideia é meio essa, né? É ser bem quente. Sim, de ser notícia quente. E algo que é bem interessante da gente ali no Camarote é que a gente fica muito de olho nos perfis oficiais. Então, a gente fica muito de olho em site... o site do STF, como está o andamento dos processos, né? Então, tem ativado lá a notificação do WhatsApp dos processos da Carla Zambelli, processo do Jair Bolsonaro. Maravilhoso. Então, qualquer movimento que o Xandão dá, a gente recebe no WhatsApp, assim, movimentou aqui o negócio. A gente vai lá olhar o que é, né? Vai olhar o despacho e muitas vezes a gente sai na frente dos grandes veículos de comunicação. Porque aquela coisa, né? Quando você faz organizadinho, focado, e tem uma coisa que eu acho que vocês têm de vantagem, que como é um perfil de rede social, você não tem... Eu falo disso porque trabalhei na redação do DCM e continuo lá, só que nas lives, né? Você tem que postar no site e postar nas redes. Esse gap, vocês não têm. Não. Você já posta direto. A gente pensou, a gente teve um período, tá? Foi o Rodrigo Castro que fez isso, ele criou o nosso site, o site do Camarote. A ideia era que a gente tivesse o que era resumo de notícias nas redes e essas informações que são apuradas, que nós apuramos, né? Essas apurações jornalistas são nossas, elas irem para o site também. Só que começou a ficar muito difícil, primeiro, a questão de tempo para elaborar matérias mais extensas, reportagens mais extensas. Todo mundo, como eu falei, tem que trabalhar em outros lugares, porque não temos financiamento no Camarote. Inclusive, só lamento informar vocês, gente, nós não somos financiados pelo Randolph. Não. E diferente do que o Richard Poser falou no Twitter, nós não somos o marido da Vera Magalhães. O marido da Vera Magalhães, Jesus amado, cara. Que isso, mano. O Richard Poser, sabe, Richard Poser, para quem não conhece, um dos membros da BIM Paralela, né, que estava no grupo dos malucos, como chamaram os militares, que fazia ali, né, o exposed de pessoas. Foi ele que expôs dados do Sleeping Giants Brasil, foi ele que expôs muita gente, né, e ele que falou que Jair me arrependia da Glória Groove, e ele disse que Camarote da CPI era o marido da Vera Magalhães, financiado pelo Omar Aziz. Fantástico. Assim, acertou só do outro lado do campo, maravilhoso, assim, muito bom. E uma coisa que eu ia te perguntar, Paula, você falou um pouco da organização, falou da situação atual, e como é que vocês estão se preparando para um evento cataclísmico além do Trump, que é eleições 26? O que podemos esperar? Vamos lá. A gente já está preparado para
duas coisas a gente está preparado, né? Pesquisas vocês já estão fazendo infográficos lindos. Porque nós já estamos, né, a toda ali. Stevens é o nosso designer aqui. Então, uma salva de palmas para Stevens, que tem feito gráficos incríveis, assim. Então, podem contar com isso, podem continuar contando com os nossos gráficos fáceis de interpretar, né? Com tudo ali bonitinho. Inclusive, Lula com diferentes figurinos, Haddad com diferentes figurinos, é muito engraçadinho, fica maravilhoso. A cartolinha de Willy Wonka no Flávio Bolsonaro. Fantástico. É maravilhoso. Isso vocês podem contar. E a segunda é que a gente está contando que vamos ter um ano de muitas fake news. Em um ano que vai ser usado muita inteligência artificial para gerar aí desinformação. Então, a gente já está preparado para estar atento a isso e fazer os desmentidos e poder fazer o mais rápido possível e o mais curto e prático possível para as pessoas poderem compartilhar a verdade o mais rápido. Porque a gente sabe que a verdade ela é compartilhada de forma bem inferior à mentira, né? Então... Sim. Aliás, quando vocês fazem meme, quando vocês usam do artifício do humor, você estava até brincando no negócio de flerte lá, de questão de ser bem humorado, é uma chance de você acabar dobrando o engajamento, né? Porque a fake news, ela lida muito com o emocional das pessoas, com o ódio e com o fato de que elas estão absolutamente desinformadas mesmo, né? Isso. E aí elas vão nessa coisa de mandar para frente. E aí eu queria te perguntar, eu ainda vou te perguntar do Farofeiros, mas segura aí. Como é que foi participar do Brasil Parasita? Que, na minha opinião, e eu falei com o Kenji esses dias, eu acho que foi a melhor iniciativa que a gente teve no nosso campo contra o Brasil Paralelo, né? Como é que foi organizar isso? O Kenji, quando começa essa estrutura, né, com o pessoal da Brasil para Lerdos, Kenji, e a galera começa a se estruturar, e o Kenji me convida e me chama para estar ali, né, junto com a organização desse projeto. Eu acho que teve duas coisas aqui, tá? Mais uma vez, vamos para duas coisas. Um desafio, né, de não ser processado pela Brasil Paralelo. Sim. Esse foi um desafio importante. Porque aqui a gente precisa passar por um filtro muito grande, né? O que pode ser dito e o que não pode. Porque a base principal do Brasil Parasita é combater desinformação. E quando a gente está mostrando que existe desinformação numa empresa do tamanho da Brasil Paralelo, você tem que ter um certo filtro. Então, aqui teve um desafio grande desse filtro. E a segunda coisa que foi organizar isso foi bem complicado. Porque nós tínhamos muitos produtores de conteúdo envolvidos. Muita gente, né? Então virou um coletivo, era um coletivo, tinha muito produtor de conteúdo de tamanhos muito variados, de nichos muito variados. Então, assim como tinha gente que era da produção de conteúdo de política, tinha uma galera que falava com uma turma mais do ativismo PCD, uma galera do ativismo negro, uma galera do ativismo de pautas ambientais, tínhamos cientistas, tínhamos jornalistas, tínhamos palpiteiro, tinha de tudo, né? Tinha a galera dos reacts, tipo Sérgio Hoff. Então, assim, tinha muita gente envolvida. E toda essa turma, e a organizar toda essa turma foi a parte mais, eu acho que a parte mais difícil. Tá? Porque não dava para sair todo o conteúdo no mesmo dia. Tinha que fazer um cronograma, né? Tinha que ter um cronograma. Então, articular isso, né, de conseguir que você tivesse com material de segunda a domingo para poder ir para o ar em diferentes redes e poder levar isso também para os canais de transmissão que a gente criou, como o Telegram e o WhatsApp, foram uma grande missão aí, né? Sim. Foi uma grande missão e é uma coisa de lidar com essas coisas dos tamanhos diferentes, né? Lidar com o cronograma de cada um deles, né? Isso. Que virou uma coisa assim, foi uma semana de organização e depois gerou outras ações, né? Porque a coisa continuou, né? Depois eu entrevistei a Mayara Balestro, que também pesquisa eles, e a gente ficou... Aliás, é uma das entrevistas mais vistas minhas aqui. E isso é muito importante. Farofeiros, eu conversei com o Rodrigo há bastante tempo e é um site antigo que tem cultura pop, tem games, tem política. Como é que você conheceu o Farofeiros? Como é que você entrou e como é que foi isso? Tá.
O Farofeiros caiu na minha vida em função do camarote. Né? Quando o camarote mudou a sua vida em vários aspectos, né? Eu posso dizer que o Kenji mudou a minha vida em vários aspectos. Porque eu conheci Adi por causa do Kenji. E por causa de Adi, nós criamos o camarote. E por causa da minha amizade com Adi, o Kenji desde a época que o Normosa era anônimo também. Ele era anônimo, exato, ele era anônimo. Eu lembro quando eu vi ele a primeira vez que ele abriu câmera numa reunião com a gente, assim, eu vi ele pela primeira vez e tal. Antes do camarote ainda, né? Legal. Da existência do camarote. Então, foi bem legal. Foi uma confiança, né? A pessoa se abrir, assim. Mas o Farofeiros entra por causa disso. Porque os meninos, eles interagiam... Primeiro que os meninos interagiam muito com a conta do camarote. E segundo que o José Fernando e o Pedro Otávio, eles estavam comigo em um grupo nos bastidores da comissão parlamentar, onde a gente desenvolvia alguns relatórios e mandava para a comissão. Você deve lembrar ali, tinha tesoureiro. Vocês informaram os senadores, né? Você já contou isso, acho que... A gente começou depois também a ter esse contato com assessorias e tal, e mandar. Diferente do que o Marcos Rogério dizia, não era nada sigiloso, gente. Era tudo coisa que estava pública. Tá? A gente não tem como ter acesso a documento sigiloso. Ele inventou isso, ele tirou isso, não sei da onde. Mas os meninos faziam parte. Então eu interagia muito com o Rodrigo no camarote, porque ele interagia com a conta do Farofeiros lá, e interagia com o Pedro Otávio e com o Zé Fernando nesse grupo, porque a gente estava ali vendo material de olavista. Então, assim, eu e o Pedro Otávio, por exemplo, nós assistimos todas as lives dos olavistas na Fundação Alexandre de Gusmão. Puta que o pariu! Pra quem não conhece, é tipo o Olavo Turbo financiado com dinheiro público, cara. É horrível isso aí. Alexandre de Gusmão, a Fundação Alexandre de Gusmão é ligada ao Itamaraty, e eles utilizaram a estrutura do Itamaraty para lives de desinformação sobre a pandemia. Então foram muitas, né? Teve live com todos os grandes expoentes do negacionismo, com a galera toda ali do Gabinete Paralelo da Saúde, Felipe Martins, essa turma toda. E a gente assistiu todas as lives. E aí, foi assim que a gente se conheceu. Eu acabei indo um dia lá, gravar com eles. Na época eu fazia parte de um canal chamado Ilha das Profs. E aí a gente acabou indo lá gravar com os meninos. Daí criou-se uma amizade, né, desse bastidor de CPI. Eles não sabiam que eu era do camarote. Ah, que legal. Eles trabalhavam comigo sem saber que eu era do camarote. E aí veio o convite para eu fazer parte do Farofeiros Cast, que é o podcast, né? Dentro desse guarda-chuva todo do Farofeiros é o podcast. Então eu comecei no podcast, né? Que é terças e quintas, né? Que é as terças e quintas no YouTube. A gente começou nas terças, depois a gente começa a fazer o Farofando, que é uma versão um pouco mais leve ali nas terças, nas quintas-feiras. E aí depois eu comecei a escrever também para o blog. O blog ele é bastante antigo, ele tem mais de 20 anos e ele foi criado pelo Rodrigo com a intenção de ser um blog de cultura pop, mas depois Bolsonaro, né, não tinha o que fazer, a gente teve que trazer política aí pro rolê, porque... eu acho muito difícil a gente agora meio que se livrar disso, né? O meu site mesmo, o Drops de Jogos, a gente tá entrando numa questão de entretenimento mais crítico, né? E tem uma coisa também que eu ia te perguntar, na CPI, o contato acho que com senadores era grande. Alguns mantiveram contato com o camarote depois? Sim. Legal. Sim, e são todos contatos públicos, assim. Então, por exemplo, a senadora Soraya Tronic, ela sempre na ela, CPMI, né? Sem Soraya, na CPMI do 8 de janeiro, por exemplo, a gente estava postando muito material sobre o 8 de janeiro e o que tinha acontecido antes e depois dali, e ela pegou muito desse material e levou para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Inclusive, tem um agradecimento dela na comissão, ela fez um agradecimento ao camarote. A gente tem esse corte. Eu acho que eu vi, foi muito legal. Acho que foi isso. Então a gente ainda tem, mas são todos esses contatos públicos, assim, não é nada escondido, não é nada via WhatsApp ou coisa assim. São todos contatos públicos mesmo. Eles veem o nosso material, vão lá, comentam, né? E às vezes até pedem mais informação, tudo, mas é tudo feito ali público. Paola, você tem um dos perfis de política mais relevantes do Blue Sky, que é o Camarote, e
você coletivamente com os seus companheiros e trabalha ao mesmo tempo no terceiro setor. Quais são os próximos passos? Vai dominar o mundo? Vai bombar o canal do Farofeiros no YouTube? Qual que é a ideia? Cara, a minha vontade era que o canal do Farofeiros crescesse um pouco mais, para a gente poder ter monetização, e o Camarote também, né? Ter um financiamento aí para a gente conseguir ter mais tempo. Né, vocês não pensam em crowdfunding? A gente já pensou, mas não sei se funcionaria pra gente, sabe? A gente já pensou nisso, mas não sabemos se isso funcionaria, assim. E fora que vai dar mais trabalho, você sabe, né? Sim. Esse é o grande problema. Exato. É fogo. É complicado. Pra gente hoje é um pouco complicado. Entendi. Falta um pouquinho de tempo aí, tempo mesmo, não é? Sim, não, é porque, cara, o dia não tem 48 horas e, assim, o conteúdo que vocês fazem de fios, a pessoa fala, não, é só pegar a notícia lá e... Não é copiar, vocês escrevem o texto inteiro, reimagina o texto, coloca ganchos, e tem uma grande vantagem que, assim, pelo menos a comunidade ajuda na questão do engajamento, né? Muito. A galera sempre tá retweetando, sempre tá comentando, piadocas mil... Fazem os comentários, trazem pra gente, trazem feedbacks pra gente também. Então, às vezes, Camarote, seria legal lembrar por que isso começou, porque tem gente que talvez tenha esquecido. É bom lembrar de onde veio esse cara, porque eu acho que o pessoal pode ter esquecido da história dele. Né? Então, a galera é muito, muito engajada, assim, e de trazer muita coisa de complemento também. Felipe Martins foi preso, né? Aí a galera vai lá e lembra, gente, lembra que o Felipe Martins fez não sei o que lá no governo Bolsonaro? Olha, ele estava nisso aqui envolvido. Então a galera vai também embaixo, reforçando e ajudando a gente a explicar para quem está um pouco perdido ali, que não entendeu muito bem alguma coisa. A galera também vem e ajuda a explicar. Tipo, olha, não, isso aqui também. Eles já fizeram um fio sobre isso e puxam um fio lá de 2 anos atrás. O pessoal recupera os fios antigos? Que legal! Recupera. Que legal. Que dá, às vezes, o gancho, às vezes, ou para você reescrever, ou às vezes para você relinkar, né? Exato, isso é muito bom. Às vezes o pessoal puxa mesmo, assim, de alguns meses, de algum tempo atrás. Uhum. O pessoal Deixa eu faz te fazer uma pergunta. Porque na CPI, na CPI não, na pandemia, era uma cobertura que era terrível, porque, enfim, os brasileiros estavam morrendo, mas era uma coisa que, assim, era meio óbvio o que fazer. Os bolsonaristas estavam negando, é o que você falou, tava tendo uma live de Olavista tocando terror, tinha o Pazuello ministro, tinha todas aquelas figuras horrorosas, mas agora, aí, isso que foi genial, virou camarote da República, porque vocês conseguem ampliar o leque, mas quando a gente fala de CPI, as CPIs hoje é meio universidade de loucas, né? CPI do INSS, CPI do golpe, agora a CPI do crime organizado. Como fazer conteúdo em cima disso, muitas vezes, com eles, que eu falo, a oposição e a oposição bolsonarista muitas vezes pautando? Aí que tá. Nós sempre olhamos lá no camarote quem tá pautando, porque nós não podemos permitir, e isso o camarote tem muito forte, e a gente levou, e isso acabou também respingando no Farofeiros, e a gente acaba tendo isso lá também, que é não permitir que a extrema-direita paute a gente. Então, nós é que temos que pautar, não são eles. Sim. Então, a CPI... Vocês dão uma conferida no que eles estão falando, mas de jeito nenhum repercutiu. A CPI da Covid a gente acompanhou. A CPMI do 8 de janeiro, a gente acompanhou. Agora, as CPIs que estão rolando agora, a gente olha o que está acontecendo. Se tem algo muito relevante para o campo progressista, que para a esquerda vai ser relevante ficar de olho, a gente traz. Senão, a gente não dá visibilidade. Justamente porque a gente não quer a extrema-direita pautando o campo. É a gente que precisa pautar o campo, não é a extrema-direita. Quem tem que pautar o campo é a próprio campo. Sim. E que é uma dificuldade muitas vezes, né? Porque é tentador, né? Você vai no Metrópolis, por exemplo, é jornalismo declaratório, né? Você pega um negócio chocante do Osmar Terra, tá com um título e vídeo...
E aí faz desse jeito zoado, né? Que é uma coisa que, tipo, você manda pra frente, inclusive, as maiores barbaridades. Mas eu perguntei do tempo atual, porque do INSS eu achei curioso uma coisa. Se fosse só guiar pelos bolsonaristas, eles estão falando os maiores absurdos. Mas eu achei interessante os deputados do campo progressista, o quanto eles humilharam o Moro lá. Uhum. Isso foi interessantíssimo, né? E como eles convocam CPIs que se voltam contra eles, né? E a gente levou alguns cortes lá pro camarote do Moro sendo humilhado. Molho de marreco, galera. Hoje o prato servido. É molhinho de marreco. Paola Costa, obrigado pelo seu tempo. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Antes de encerrar? Eu acho que por enquanto não. Eu queria muito aí que a galera seguisse @camarote da CPI. Dá aquela... Dá uma procurada lá no Blue Sky, vou ver se eu deixo o link na descrição. E dá aquela seguidinha aí na gente. E dá uma oportunidade de ouvir a gente lá no Farofeiros Cast também, nossas análises políticas, né? Nossos comentários ali. Tá vindo eleições aí, então é sempre bom fortalecer todo mundo que está no campo, né? Que está aqui na esquerda e que está no campo progressista. Então é bom fortalecer sempre a produção de conteúdo. Então também uma chancezinha aí de ouvir o Farofeiros Cast. Vai aí no seu agregador favorito, procura aí Farofeiros Cast, ou procura a gente lá no YouTube. Dá uma chancezinha de ouvir os nossos episódios para... Tá certo. Então, Paola, um prazerzão te receber. Precisando do Meteoro, tô por aqui, viu, querida? Se cuida. Até mais. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Paola Costa aqui conosco, gente. Encerrando mais um Meteoro Repórter e vamos de créditos finais. Vamos lá. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.